Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal, compartilho com você a minha jornada de 214 dias de contato zero intencional, que é desafio, mas que também é chegada a um ponto de encontro íntimo, onde construo a vida que mereço ter. Que você possa se inspirar com essa minha caminhada de reconstrução pessoal e se empoderar junto comigo, com cada relato, com cada vivência e com cada entendimento que faz. Ontem compartilhei com vocês a minha experiência com um pequeno homem. Sim, um homem apequenado por atitudes que nem vale a pena mais tocar no assunto. Se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha no vídeo 027 de 214.9. Lá eu digo tudo. Digo para você que nem tudo que reluz é ouro. Já no vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de uma relação bilateral que eu tenho na minha vida e que é uma das relações mais lindas que se pode ter. Hoje eu vou falar para você a respeito de um grande homem. É o meu ex-sogro. Para te contar sobre ele, eu vou te falar primeiro de todo o contexto que me levou a conhecê-lo. Quando eu tinha 16 anos, eu finalmente encontrei a pessoa que eu queria e a pessoa que me queria, né? E a gente desenvolveu laços de afeto, de amizade, de carinho. Nos víamos todos os dias. Então, naquela oportunidade, em 1999, né? Na verdade, 1997, né? No século passado, pasme, eu conheci o meu primeiro marido. Me apaixonei de cara. Eu trabalhava numa loja, né? Num grande centro aqui na minha região, e ele era carteiro ali. Então, foi amor à primeira vista. Isso só foi crescendo, o nosso envolvimento foi crescendo, tivemos um namoro de 1 ano, o noivado de mais 1 ano e o nosso casamento de 12 anos. Então, o pai dele, né, meu sogro, e foi o homem que terminou de me criar, porque eu cheguei ali com 16 anos. Terminei o ensino médio lá, né, fiz meus cursos, fiz faculdade, fiz tanta coisa, gente. Tanto o pai do meu primeiro marido quanto a mãe dele foram pessoas que foram como pais para mim. Pessoas que eu tenho assim na mais alta estima. O mais alto grau de respeito. E eu sei que é recíproco, porque mesmo eles sendo setentões na época, né, da separação, e tendo pensamentos e entendimentos bem diferentes do meu a respeito de divórcio, eles colocaram isso num segundo plano e mesmo tristes, né, muito tristes, eles conseguiram ainda assim se manterem meus amigos. Infelizmente a gente acabou se afastando porque para o meu segundo marido, o perverso, a nossa relação era ameaçadora, né? Então ele não queria que a esposa dele tivesse contato, amizade com a família do ex-marido. E foi difícil. Tivemos muitos embates, quebra-pau. E no final das contas eu acabei entendendo que seria melhor para diminuir a quantidade de desgaste, para ver se ele se ajustava, assim como tantas outras coisas que eu fiz, abri mão. E me arrependi, não é? Mas o que eu quero falar para você aqui é a respeito dessa relação bilateral. Uma relação bilateral é quando a entrega é genuína, da parte das duas pessoas envolvidas na relação. Tudo é verdade, tudo é inteireza, tudo é completude, tudo é sólido. E o melhor, tudo é confiança. Gente, estar num território desse, atingir um lugar assim com alguém, é o céu na terra. E essa pessoa, né, me veio à cabeça para que eu
falasse com vocês a respeito dela aqui hoje é que, infelizmente, ele se sentiu mal no último domingo e, olha, vocês podem não acreditar. No último domingo, eu peguei a minha bicicleta aqui, fiz um pedal gigantesco, passando por 3 cidades, e no meio do caminho eu passei na minha mãe, fui ao supermercado com ela, né, fiz uma comprinha para ela, e numa dessas cidades que eu passei é a cidade desse meu grande amigo, meu ex-sogro. E eu estava ali a 2 quadras, quase 2 quadras da casa dele, quando parei para me hidratar e pensei, vou até lá. Mas eu não fui. Eu pensei, ele pode estar com visita, meu primeiro marido pode estar lá e ficar desagradável, porque a esposa dele não é muito católica comigo. E também pensei, eu tô suada. Pensei, já tá meio tarde, eu vou para casa, vou ver os meninos. Deixei aquela minha intuição, aquela minha vontade de coração de ir até lá, deixei de lado e segui o meu trajeto. E logo depois eu recebi a notícia de que naquele exato momento, 2 dias depois, eu recebi a notícia de que naquele exato momento em que eu senti vontade de ir até ele, ele estava no chão da casa dele, nu, tinha acabado de sair do banho e ficou ali por 4 horas, sem conseguir se levantar, sem ajuda, porque ele mora sozinho, e levou tempo até que um dos filhos o encontrasse e, graças a Deus, o resgatasse e ele pudesse ter todo o atendimento que ele merece e precisava. Mas você vê como são as coisas? Então aqui fica uma primeira dica, não só para você, mas especialmente para mim. Não só para mim, mas especialmente para você, para nós todos. Em alguns momentos a gente deve seguir o nosso coração. Em alguns momentos a gente tem que seguir a nossa intuição. Eu queria muito ter ido, mas o racional falou não por isso, não por aquilo, não por aquilo outro. E eu não me ouvi. E ele estava lá precisando de mim, né? Mas o dia de hoje foi muito bom. Por quê? Ele está internado e a gente está se revezando, né? A família, os amigos, né? Estão todos se revezando para estarmos com ele durante toda a internação, né? E a família, os filhos já estão se organizando para que quando ele saia do hospital ele não permaneça sozinho em nenhum momento, porque ele está precisando mesmo ficar com alguém. E eu fui a contemplada para passar o dia com ele. Então, hoje, às 7 da manhã, eu cheguei lá, às 7h30, e fiquei até às 5 da tarde. E foi incrível, meus queridos. Foi incrível. Nós matamos a saudade de todas as formas possíveis e imagináveis. Falamos de poesia, falamos do passado. Falamos da sensação que ele sentiu ao estar ali naquele chão. Falamos muito da esposa dele, que já desencarnou, minha grande amiga também, uma das pessoas que mais me considerava nesse mundo. Falamos da minha separação com o filho dele. Falamos do meu filho, neto dele. Falamos de arrependimentos, falamos do futuro, falamos de pessoas que já desencarnaram, de pessoinhas que acabaram de chegar aqui nesse planetinha, né? Cantamos, nós cantamos Elis, nós cantamos várias músicas, lemos trechos de alguns livros. Nossa, foi um dia tão rico, foram tantas viagens, tantas viagens, tantas viagens. Revisitei a Priscila, adolescente, aquela Priscila de 16 anos, que chegou lá naquela casa, naquele dia, e foi recebida por ele, por uma pessoa que eu não sabia que seria praticamente um pai para mim, um grande amigo para a vida toda.
falamos de esperança, falamos de muita esperança, falamos de morte também. Mas o mais importante, falamos de vida. Nos falamos, nos conectamos. E quando nos despedimos no final da tarde, aconteceu um gesto de carinho que eu sabia a vida toda que eu era amada por ele. Eu sempre senti isso. Todas as atitudes dele, todas as falas, todos os silêncios, a vida toda. Tudo me mostrava esse amor. Mas o gesto que ele teve hoje, quando eu estava saindo daquele quarto de hospital, ele foi tão carinhoso, que coroou toda a nossa história, sabe? Ele me pegou assim com as duas mãos, pegou as minhas mãos com as duas mãos e deu 3 beijinhos na minha mão. Olhando para mim, falou: vai com Deus, Deus te abençoe, obrigada por ter vindo, muito obrigado por ter vindo. Eu gostei do dia de hoje. E eu falei para ele: sim, eu amei, foi um dia muito especial, fazia muito tempo que eu não me conectava nesse nível com alguém. Fazia muito tempo e eu precisava tanto disso. Gente, existe algo que é comprovado cientificamente, que é você, o seu cérebro, se nutrir de experiências boas como a que eu vivi hoje. Quando você lida com uma pessoa tóxica, você é afetado e atravessado de uma maneira muito ruim. O seu organismo, ele começa a produzir e funcionar de uma forma errada, produzir toxinas, é muito complicado. Mas, por outro lado, quando você lida com uma pessoa boa, quando tem conexão, quando é o ganha-ganha, sabe? E quando você se sente num lugar confiante, confiável, e você se sente confiante, e você vê a pessoa confiante na relação entregue, desarmada, aí você fala: uau, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero. É essa qualidade, gente, que eu quero para todas as minhas relações. É lógico, eu não estou aqui romantizando nada, isso não vai acontecer com todas as relações. Mas uma coisa eu coloquei para mim hoje. Eu quero esse nível para as minhas relações. É essa a minha busca. Então, assim, se for menos que isso e a pessoa valer a pena, eu vou investir para chegar nesse lugar. Se for muito menos que isso, mas muito menos mesmo, e eu notar que a pessoa não tem a menor condição de nunca chegar em algo parecido com isso, eu já vou saber, tá? Porque essa vai ser a minha régua de hoje. É isso que me aconteceu hoje, vai ser a minha régua daqui para frente. Esse vai ser o meu básico. Pronto, é isso. Esse vai ser o meu básico nas relações. Verdade, consideração, companheirismo, carinho, entrega, amor, reciprocidade. Só esse tipo de coisa. Sabe aquele lugar onde você pode ser o que você é? Aquele lugar onde você pode mostrar sua fragilidade. Aquela relação onde você pode rir alto ou só dar um risinho tímido pelo meio dos dentes. Ou que você dê de ombro, ou que você simplesmente fique calada. E que ainda assim você vai ser, não digo compreendida, mas aceita. É isso. Foi isso que aconteceu hoje. E o mais incrível, gente, ele sabe que ele podia fazer o mesmo, porque eu o amo do jeitinho que ele é. Ele tem uns cacuetes de velho, umas manias que a esposa dele reclamava tanto.
Mas até isso eu aceito, sabe? É como um avô, um pai que você compreende. Ah, ele é assim mesmo e tudo bem. Esse meu vídeo ele vai ficar curto, né? Porque eu não quero colocar nenhuma técnica aqui. Eu quero que esse vídeo seja só coração, só emoção boa, só carinho, só energia positiva. E que tudo isso seja emanado e enviado para ele agora, nesse exato momento. Ele que está lá fazendo vários exames para verificar o porquê, né? O porquê que ele teve aquele mal súbito, caiu no chão, não conseguia se levantar, vomitou e ficou ali por horas naquele chão. Eu peço muito à espiritualidade amiga que o envolva em muito carinho, em muita saúde e em muita tranquilidade, para que ele saia disso, saia muito forte e que os filhos dele possam ter a maturidade necessária, né, para escolher o melhor para ele. Eu sei que eles não vão ouvir esse vídeo, mas eu falo para a espiritualidade aqui que eu estou à disposição e seria uma honra para mim acolhê-lo, né? Mesmo tendo a minha casa assim bem pequenininha, mas me organizar, acolhê-lo ou qualquer outra coisa que possa colaborar com o bem-estar dele, porque ele merece o melhor. Ele me deu o melhor, né? Quando eu era menina, ainda me deu o melhor. Quando eu estava dentro daquela relação abusiva com outro homem, depois de me separar do filho dele. E ele me dá o melhor ainda hoje. Olha só que dia incrível que eu tive hoje. Que sensações maravilhosas eu pude acessar hoje. Então, eu desejo para ele todo esse carinho, todo esse cuidado que ele teve comigo a vida toda, toda essa paciência, né? Que tudo isso volte para ele em dobro e que ele tenha o melhor, né? E desejo a você que está me ouvindo que tenha o merecimento, porque na vida tudo é merecimento, que você tenha o merecimento de vivenciar uma relação assim, uma experiência assim com alguém, que onde o carinho seja o pano de fundo, a confiança, né? E a consolidação de só coisas boas, sabe? Um lugar onde não entra nada ruim, não tem espaço, você nem cogita algo ruim, só coisa boa. E assim, gente, eu não tô romantizando nada, isso que é melhor. Isso que é o melhor. Isso é tão verdade que deixa tudo mais bonito. É tudo tão bonito, tão significativo. E eu sou tão grata por ter vivido tudo que vivi com essa pessoa, com esse meu amigo tão querido, que já basta. Basta pra mim, sabe? Desejo tudo de melhor pra você, desejo amizades bilaterais, relações bilaterais, que nós sejamos dignos de receber isso, da espiritualidade, essas oportunidades, que saibamos, que nós saibamos administrar isso, né? Eu acho que sem querer eu soube, nessa relação eu soube, mas se eu pudesse voltar atrás com a consciência que eu tenho hoje, eu seria ainda melhor, intencionalmente melhor. Talvez eu estragasse tudo, não é? Mas se eu voltasse atrás, eu teria feito tudo ainda melhor, com mais capricho, com mais cuidado e com mais empenho. Eu desejo a você o melhor de todas as relações. Um abraço. Até amanhã.